Boa noite, amigos. Mais uma vez, juntos, aqui pela live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de podermos realizar esse trabalho de forma virtual, mas que conseguimos, levar a palavra de Jesus, levar as reflexões da doutrina espírita a todos vocês, e principalmente as nossas reflexões, que são, assim, bastante grandes, e o aprendizado é muito com cada amigo que passa por aqui nas quartas-feiras. Hoje nós teremos conosco, novamente, o Paulo Sérgio Chabu, que é o presidente da nossa casa, e vou colocá-lo na tela para dar as boas-vindas. Paulo, boa noite. Boa noite, Adriana. Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. E é uma alegria podermos estar juntos, né? É uma oportunidade que nos é dada e nós temos que aproveitar, né, Adriana? Sem dúvida. Nesse momento de tanta reflexão, tantas transformações, é sempre importante a gente ter essa oportunidade de bater um papo, de conversar, de falar da doutrina, de falar de Jesus, para aquecer o nosso coração, nos fortalecer e nos amparar nesse momento. Verdade. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje o tema da palestra é Quer Ser Feliz? E o Paulo vai nos dar essa lição aí, essa receita para ver o que a gente pode fazer para realmente conseguir construir essa felicidade. Então vamos... Oi? Não, Isso, vamos fazer a nossa prece, então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e o nosso coração até o mais alto, chegando ao nosso Mestre Jesus, chegando ao nosso Pai, que tanto nos ama e nos auxilia. Vamos agradecer por essa noite, agradecer pela oportunidade desta encarnação, pelos aprendizados que temos tido, pelo fortalecimento que recebemos de nosso Pai, de Jesus, dos nossos amigos espirituais. E vamos pedir que sejamos envolvidos em muito amor, em muita paz, em vibrações de bem-estar, para que nos sintamos confiantes, com a nossa esperança, a nossa fé renovadas. E pedimos também, Mestre Jesus, que abençoe o Paulo nessas palavras que ele vai nos trazer hoje, que ele seja também envolvido em todo amor e luz. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos iniciar esse trabalho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Paulo, eu deixo a palavra com você. Vamos passar a receita, então. Isso aí, até já. Ok, até já. Boa noite a todos, uma alegria podermos estar juntos e uma gratidão da nossa parte, porque realmente cada vez que nós temos essa oportunidade de falar, nós temos que ler, reler, estudar, selecionar partes de textos, e isso faz com que a gente aprenda. E o objetivo da nossa vida é aprender, né? E nós precisamos aprender também a ser feliz, como nós vamos ver nessas reflexões da noite. Então, pergunto, quer ser feliz?
Você realmente quer ser feliz? É o que nós devemos nos perguntar, se nós queremos ser felizes. Eu confesso que depois de ler e reler isso que nós vamos apresentar e outros trechos e textos que lemos, na realidade nós chegamos à conclusão que nós queremos da boca para fora, mas internamente nós ainda não queremos ser felizes, né? Mas vamos aprender e vamos trabalhar para que isso mude e a gente possa realmente alcançar essa felicidade relativa, né, enquanto estamos aqui encarnados no planeta Terra. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço, e muito mais, se quiserdes. Então, e nós ainda temos dúvidas, né? Se podemos ser felizes. Nós encontramos uma poesia que fala sobre a felicidade, de Vicente, e ela é um bom texto para nossas reflexões também. E diz: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. De Vicente de Carvalho. Então, vejam que a felicidade, ela existe sim, né? É que nós a colocamos aonde nós não estamos. Isso quer dizer que nós colocamos a nossa felicidade em coisas que não dependem de nós. Quer ser feliz? Realmente quer ser feliz? Então é só seguir uma regra básica, aquela que foi colocada por Jesus. Mas eu vou inverter a ordem. Ame-se, ame o próximo e ame a Deus. Você pode estar se perguntando ou imaginando: como posso me amar? Talvez esteja pensando em grandes métodos, ou então, mas isso não é egoísmo? O amor é uma virtude, portanto, não pode ser egoísmo. Se você se ama, abstenha-se de vícios, vigie seus pensamentos, direcionando-os para coisas produtivas. Pense antes de falar, não grite, fale com calma, com voz baixa. Se você quer ser educado e alguém é mal educado com você, e você reage a isso, sendo mal educado, está permitindo que essa pessoa decida como você deve ser. Para Epíteto, que foi um filósofo grego que nasceu no ano 50 depois de Cristo e faleceu no ano 135 depois de Cristo, com algumas variações nessas datas, em alguns lugares 55, depois 138 ou 130. A realidade é que ele viveu numa época como essa, ele viveu entre 80 e 88 anos de idade, o que é uma coisa raríssima, né? Mas isso demonstra o espírito que tinha essa pessoa, esse filósofo. E para Epíteto, só há um caminho para a felicidade. E ele diz que isso seja presente no teu espírito desde a aurora, quer dizer, desde o momento que você acorda, dia e noite. E ele vai dizer o que é isso. É renunciar às coisas que não dependem da nossa vontade. Então, para sermos felizes, nós temos que renunciar às coisas que não dependem da nossa vontade. E ele vai mais. Como viver uma vida plena, uma vida feliz?
Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Responder a estas duas perguntas fundamentais foi a única paixão desse filósofo. Para Epíteto, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos. Quer dizer, para sermos felizes, temos que adquirir e desenvolver as virtudes. E para sermos virtuosos, sendo virtuosos, nós seremos felizes. Felicidade, diz ele ainda, e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Quer dizer que quando as nossas atitudes são corretas, quando nós trabalhamos e fazemos as coisas de uma forma correta, sem prejudicar a ninguém, automaticamente, como consequência, nós seremos felizes e alcançaremos a nossa realização pessoal. O espírito Fenelon, em Lyon, no ano de 1860, isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que eu proponho aos irmãos que depois leiam o capítulo todo. Os tormentos voluntários, diz esse capítulo. Diz o seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então, nós teremos momentos felizes, mas teremos momentos de dor, né? Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, nós, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, um início, um antecipar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, o homem, como que de intento, como que desejo, ele faz, ele busca isso, cria para si, criamos para nós tormentos que está nas nossas mãos evitar. Hoje pela manhã, passando lá pela casa, precisamos assinar alguns cheques, e o amigo, companheiro nosso, o Sérgio, comentando de loteria, ele falou: se eu ganhasse na Mega Sena 30 milhões, eu não sei nem o que eu faria com isso, eu não quero, não. Quer dizer, seriam tantas coisas para nos agitar, para nos turbar a paz, que nós viveríamos pensando e presos àquelas coisas materiais que, de alguma forma, vão passar. Para o filósofo Gautier, ele disse: quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. E Jesus, em João, no capítulo 10, versículo 10, disse o seguinte: eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Então, é Jesus dizendo que veio para que tenhamos vida e que tenhamos em abundância. Voltando a Gautier, mas onde se deve procurar a liberdade é nos sentimentos. Esses é que são a essência viva da alma. Quer dizer, as coisas que nos importam realmente são os nossos sentimentos, que esses são a essência viva de nossa alma, do nosso espírito, que é o que Jesus veio trazer, que tenham vida, essa vida espiritual, porque nós sabemos que a vida material passa, seja a duração que tiver, tem a duração que tiver, mas ela vai passar. Então, ele, voltando lá, a primeira colocação de Gautier, quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. Quando nós construímos dentro de nós essas virtudes do amor, da fraternidade, da solidariedade, quando trabalhamos em nós, entendendo a nossa finalidade, o porquê existimos, né? Os trabalhos que nós precisamos fazer, que com a graça de Deus nós podemos fazer e construir o nosso futuro, e a cada
coisa boa que fazemos, estamos construindo um futuro melhor, nós estamos enchendo, né, o nosso interior com essas coisas, e não precisamos buscar fora mais nada, ou pouca coisa. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos benfeitores da humanidade, aqueles que já conquistaram a felicidade que almejamos: o que se deve entender por lei natural? E eles responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz, nós, os homens, somos infelizes, somente quando dela se afasta, quando dela nos afastamos. É a questão 614, para quem vai ler e procurar depois. Então, essa é a lei natural, verdadeira, única e verdadeira para a nossa felicidade. Para que possamos preencher, então, o nosso interior com as virtudes, como eu disse anteriormente, com fé, com esperança, com caridade, alcançando a vida plena, é necessário que eliminemos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, substituindo por fraternidade, solidariedade, amizade, gratidão. E para que isso aconteça, precisamos de muito trabalho nessa construção. E esse é um trabalho que necessitamos fazer empregando nossa vontade, com a certeza de que isso nos fará muito bem. Usarmos da nossa vontade, né, do nosso desejo de fazer o bem, de construir dentro de nós, de desenvolver dentro de nós essas virtudes, com a certeza de que isso nos fará muito bem, nos fará melhores. A nossa felicidade, então, precisa ser construída nas atividades do dia a dia, no lar, no trabalho, onde estivermos. Nossos pensamentos são energias criadoras. Nossas palavras podem salvar ou destruir. Nossos menores gestos podem interromper uma bela iniciativa de uma criança, por exemplo, ou de um adulto, ou incentivá-los a prosseguir. Vigiemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 919, que muitos, com certeza, já leram e já leram a resposta, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não ficou satisfeito com a resposta dos espíritos. Não que ele discordasse, pelo contrário. Ele diz no diálogo com os espíritos, nesse momento, que já conhece, que conhecemos o valor e a profundidade que significa esse ensinamento de conhece-te a ti mesmo, né? Mas que justamente a dificuldade está em colocar em prática. Como eu posso colocar em prática esse conhece-te a ti mesmo? E Santo Agostinho veio dar um socorro, complementando então a resposta e apresentando uma fórmula para se autoanalisar. E ele disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Lembre-se que nós estamos falando se nós queremos ser felizes, né? Então, nós precisamos nos conhecer para saber o que precisa em mim ser reformado e aquilo que eu preciso trabalhar para melhorar ainda mais. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos mostra a necessidade urgente de aprendermos a abrir, a ler, a folhear o livro oculto que há em nós. Essa leitura nos dirá o que temos sido e o que seremos. Então, vejam que quando nós nos voltamos para fazer essa análise desse conhecer a nós mesmos,
Nós estamos abrindo, lendo e folheando esse livro oculto que somos, né? E muitas vezes ocultos para nós mesmos, que não nos apercebemos do que e de como agimos. E nós vamos aprender e compreender o que nós temos sido e o que nós seremos se continuarmos da mesma forma. Francisco Cândido Xavier, psicografando a mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, um trecho só dessa mensagem, intitulada Que Despertas? E Emmanuel vai comentar o que está em Atos, no capítulo 5, versículo 15, em Atos dos Apóstolos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, em pequenas camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Vejam que Emmanuel, né, vai analisar essa passagem. Colocavam os enfermos, os doentes, aqueles que queriam e necessitavam e buscavam socorro, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse passar sobre eles, e eles pudessem, então, receber as bênçãos que almejavam. E Emmanuel vai comentar: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Dá para perceber que precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos analisarmos, nos conhecermos, né? Para ver se o que nós estamos transmitindo são sombras que curam, sombras de luz, como as de Pedro, ou se são sombras mesmo escuras que, ao invés de construir, ajudam ao nosso irmão, ao nosso semelhante, a piorar a sua situação. Lembramos de uma passagem, que acho que é de Madre Teresa de Calcutá, que dizia que ninguém deve se afastar de nós nas mesmas condições que chegou. Deve sempre se afastar levando em si algo de melhor. Quer dizer que nós precisamos oferecer àqueles que de nós se aproximam e a todos aqueles que nós chegamos através dos nossos pensamentos, coisas elevadas, para que eles também saiam de perto de nós ou recebam a bênção do equilíbrio, da harmonia, da saúde física, mental e do seu progresso. Joana de Ângeles, ditando a Divaldo Pereira Franco, este trecho, esta lição, que nós retiramos do Momento Espírita, lá da Federação Espírita do Paraná, e foi retirado esse estudo com base no capítulo 13 do livro Amor, Imbatível Amor. E nós estamos falando de amar a nós mesmos, né? Que eu comecei invertendo o ensinamento de Jesus, amor a si mesmo. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que temos dificuldades em conceber o absoluto, realiza o mistério invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Então, nós começamos por nos amarmos, fazendo aquilo que nós já dissemos no início e outras coisas no sentido do bem, né? E nós vamos desenvolvendo em nós aquelas aptidões que já estão dentro de cada um de nós, que Deus, né, nos criou para sermos perfeitos, portanto, para desenvolvermos essas aptidões da perfeição. Esforçando-se para adquirir valores iluminativos a cada momento. Cresce na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor,
já que o outro é extensão dele mesmo. Então, quando nós nos esforçamos para adquirir valores iluminativos, a cada momento nós estamos crescendo na direção do nosso próximo, do amor ao nosso próximo, como uma decorrência natural de entendermos que o nosso irmão é extensão de nós mesmos. Tudo na natureza é uma coisa, uma unicidade, é único. Então, finalmente, conquista o amor a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Mas, de que forma amar a si mesmo? Joana de Ângeles ainda vai dizer. O como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Então, nós temos que ter em mente também que nós somos espíritos imortais. Estamos neste momento, neste corpo físico, já tivemos uma infinidade e teremos ainda outros, né? Teremos muitos outros corpos para desenvolver essas potencialidades que já trazemos dentro de nós, né? Mas fazendo sempre, procurando, trabalhando para fazermos sempre as melhores escolhas, a fim de que possamos ter essa evolução. E tendo em mente isso, que se nós somos espíritos imortais, continuaremos esse trabalho que nunca será perdido. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento, de meu interesse, estou me auto-amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. São exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam nossa autoestima, que é esse julgamento que fazemos de nós mesmos e nos empurram sempre para frente, para a felicidade. Então, o auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. E nós nos lembramos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Então, desenvolvendo em nós o auto-amor, nós queremos para nós o melhor e levaremos ao nosso irmão o melhor. É através deles que estabelecemos metas para a nossa existência, metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas e espirituais, pensando em nós não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. Somos todos importantes, criaturas únicas no universo que buscam a felicidade através de aprender a amar a si, ao outro e a Deus. Ame a você mesmo enquanto é hoje. Para Joana de Ângeles, então, o auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é e do que se deseja, e do que não se deseja para si. Nessa mesma linha, voltando àquele raciocínio de Leon Denis, na sua obra, né? Aprender a abrir, a ler, a folhear o livro oculto que há em nós, abre um quadro daquilo que temos sido, e seguindo por esse caminho que seremos. Quando me dedico, então, diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento,
estou dando provas de amor a mim mesmo. Joana de Ângeles. Ainda Joana de Ângeles, numa outra obra, intitulada Abnegação e Humildade, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, também psicografia de Divaldo Franco, ela vai nos dizer que o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes de conhecimento a adquirir. Então, esse amadurecimento psicológico vai conduzir o homem à verdadeira humildade. Nós nos tornaremos pessoas humildes, não humilde no sentido de sermos humilhados, né? De sermos desprezados, mas no sentido que nós vamos identificar as possibilidades que são inesgotáveis, que são fontes de conhecimento que nós ainda temos que aurir, que aprender. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, mas destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas do ego. A visão intelectual da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe a simplicidade de coração e o respeito cultural por todas as pessoas. Vejam que nós, se voltássemos lá aos filósofos, né? São essa mesma linha de pensamento, de raciocínio e de construção para a felicidade. Buscar crescer dentro de nós essas virtudes, para que não precisemos buscar coisas materiais que são passageiras e que não nos trazem, portanto, a felicidade. Traz-nos alguns momentos de alegria, mas não nos traz a verdadeira felicidade. A sua lucidez trabalha pelo bem geral com naturalidade, levando-o à abnegação e mesmo ao sacrifício, quando necessário, sem exibicionismo ou arrogância. Percebe que a finalidade dos seres existencial, a nossa finalidade, é a alegria de viver, decorrente dos pensamentos e ações meritórios, o que o propele à autoestima e à autodescoberta constante, trabalhando-nos sem fadiga nem decepção. Com essas colocações, podemos entender facilmente que para nossa felicidade existe necessidade, quer dizer que é necessário a felicidade do meu próximo. Portanto, é imprescindível o amor ao próximo. Nós falamos até agora buscando a felicidade para nós, né? De algumas coisas que podemos refletir buscando a felicidade para nós mesmos. E dentro disso nós já fomos percebendo que para essa felicidade nós temos que amar ao próximo. Então, dando sequência, amar ao próximo. Se alguém, e olha, não sou eu que estou dizendo, foi João, o apóstolo João, que nos disse isso e traz e nos convida para uma profunda reflexão. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. Porque o amor a Deus passa inevitavelmente pelo amor ao próximo. Por que não basta amar a Deus no isolamento das criaturas ou na indiferença ao semelhante? Não basta eu me isolar, eu ser indiferente às dores dos meus irmãos, dos meus semelhantes, e querer ser feliz. Não basta isso. Mas por quê? Porque Deus, ao nos cria perfeitos, mas oferece as oportunidades e possibilidades de se chegar à perfeição. E por grandiosidade de sua justiça, de Deus, essa perfeição se alcança por esforço próprio, por dedicação, e jamais por gratuidade ou dom divino. Não nos é dado nada de presente, mas pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, nós alcançamos essa perfeição, que é uma graça e está dentro das leis de Deus, das leis naturais. Quando lemos a biografia de grandes vultos do amor ao próximo, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, ou Irmã Dulce, e outros tantos, né, desses irmãos que nos serviram e servem de exemplo,
vemos a exemplificação do exercício no amor ao próximo. E é natural que questionemos de onde eles retiraram forças para amar incondicional e intensamente ao longo de toda uma vida. Aprenderam a amar ao próximo no exercício do amor a que se propuseram. Se propuseram a amar o próximo, saindo de si mesmos, indo em direção ao outro e aí encontrando Deus. Então, o amor a Deus não se constrói de forma mística, transcendental ou isoladamente. Entendendo isso, Jesus, personificação maior do amor a Deus, nos ensina que toda vez que auxiliamos, que dermos de comer, que matarmos a sede de nosso irmão, é a ele mesmo que estaremos fazendo. Quando tive sede, me desses de beber, quando tive fome, me desses de comer, quando estive preso, fostes me visitar, quando estive doente, me tratastes. Isso, quando fazemos a alguém, seja ele quem for, nós estamos fazendo a Jesus. Porque tudo aquilo que fazemos, para nosso bem e para o nosso proveito, nós devemos oferecer a Deus e oferecer a Jesus. Porque desta forma, tudo que estamos realizando, que começamos ou que terminamos, nós estaremos pedindo a bênção de Deus e de Jesus para aquelas nossas obras, sejam elas materiais ou no campo do sentimento e da espiritualidade. Convida-nos Jesus a experimentar o exercício do amor a Deus, aprendendo a amar o próximo. Afirma mesmo que o mestre Galileu, que o maior mandamento da lei de Deus é amar ao Pai, seguido do exercício de amar-se para amar ao próximo. Se você busca, então, o entendimento das leis de Deus, de instaurá-lo na sua intimidade, um bom início será o de olhar para o próximo no exercício do amor. Sempre temos recursos e meios de auxiliar, de demonstrar o amor na forma do desvelo, do carinho, da solidariedade ou da compaixão. Ofereçamos a palavra edificante para incentivar os desvalidos, a presença fraterna para aqueles abandonados na solidão, ouvidos pacientes para um coração aflito com necessidade de desabafar. Somos convidados ao exercício do amor ao próximo, construído na compreensão frente àquele em desatino, em benevolência para o irmão em desequilíbrio ou indulgência na ação precipitada. São pequenos gestos que se fazem exercícios de amor ao próximo, no objetivo de amar a Deus. Afinal, como nos alerta o apóstolo João, se não conseguimos compreender nosso irmão, que está aqui ao nosso lado, jamais teremos condições de amar e compreender a Deus. No livro Pão Nosso, editado pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, tem uma lição, a lição número 17, que é intitulada Intercessão, e Emmanuel começa analisando o que Paulo disse na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Intercessórias quer dizer as orações que nós fazemos para os outros. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Não é isso. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia.
Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Quantos de nós já não ouvimos, né? Estão passando por nós aqui as ondas das rádios transmitindo, mas nós não estamos ouvindo. Precisamos nos sintonizarmos a alguma estação para ouvirmos aquilo. E nós não queremos acreditar que os pensamentos, que são energias, estejam transmitindo ondas, levando, então, esse bem, esse amor, aquilo que nós estamos desejando ao nosso semelhante, né? Só admite o auxílio tangível, nós só admitimos aquilo que nós podemos pegar. No entanto, na própria natureza ainda física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos, essas ervas e esses arbustos, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Quer dizer, à sombra de árvores frondosas, vegetam, vivem ervas e arbustos que sem essa proteção não viveriam. E não se tocam, né? Apenas são essas energias e esses elementos que estão sendo benéficos a elas, como são benéficos a nós, através da oração que fazemos a nós e aos outros, aos nossos semelhantes. Não ouvides os bens da intercessão, não esqueçamos, né? Não deixemos de lado os bens que a intercessão pode proporcionar. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Recomendam-na todos os espíritos, a prece. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Vejam o que é uma prece. Todos os espíritos recomendam, e renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para nós mesmos a assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes podemos fazer. Então, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. No Evangelho, está isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Você está se dirigindo a Deus, a Jesus, a um espírito superior? Por esse pensamento, nesse momento, está sendo envolvido pelas energias de paz, de harmonia, de amor, que vêm dessa comunicação. Será muito? Será exagero entendermos que isso é motivo para a nossa felicidade? Para estarmos felizes? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos, nós já vimos isso mais atrás, né? O que se deve entender por lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Vida interior, Joana de Ângeles, Adivaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos fala da vida interior. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável é o cultivo da reflexão, da oração e da meditação, torna-se de relevância. A primeira atende às células físicas, o alimento, e o outro àquelas que são de ordem psíquica, geradoras da organização material. Sem a vibração harmônica procedente do psiquismo, o campo no qual se desenvolvem as de constituição condensada desequilibra-se, por consequência, a distonia na forma prejudica a realização da modelagem no exterior. Quando as nossas vibrações não estão harmonizadas, quando o nosso espírito não está pensando de uma forma equilibrada, isso desequilibra a constituição do nosso corpo material, do nosso corpo físico, e nós adoecemos. O oxigênio, diz Joana de Ângeles, mantém o corpo, a onda mental sustenta a vida. Indispensáveis ambos para o ser em equilíbrio. Nem sempre são utilizados esses recursos com a sabedoria que conduz à dosagem própria.
Alguns indivíduos, compreendendo a necessidade de uma respiração bem orientada, buscam esportes e espairecimento ao ar livre, descuidando-se da vida interior ou abandonando outros compromissos que constituem imperativo básico para o seu real crescimento. Outros, tomados pelo entusiasmo e encantamento do bem-estar que fruem, mediante o exercício da interiorização, descuidam-se dos relacionamentos humanos e isolam-se, criando fatores dissolventes na área do comportamento que levam ao egoísmo, à falta de solidariedade edificante no mundo social. Então, fazer esportes para que possamos desenvolver bem a nossa respiração, nosso corpo, então, mantendo, é importante. Mantermos também essa interiorização através das mentalizações, da busca que fazemos dentro de nós, procurando responder àquelas perguntas, se agir bem, se ninguém tem nada a se queixar do meu proceder, do meu falar, né? Mas não podemos, então, nos voltarmos e nos fecharmos a isso, isolando-nos dos demais e da sociedade, que são os nossos irmãos, que nos ajudam a progredir, aos quais nós também ajudamos a que progridam. A vida interior, então, bem direcionada, ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas, que brilham sob os focos das lâmpadas da ilusão, mas também a não ambicionar parecer-se com outrem, cujas características são belas nele e não em quem a elas aspira. Ser autêntico em si mesmo, auto-amar-se, sem derrapar nas ambições acumuladoras, inspiradas pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que os demais, constitui uma vitória sobre os conflitos e os complexos que atormentam e facultam a desvalorização da pessoa amargurada entre lutas internas e fracassos externos. Aí nós não seremos felizes. Ao aceitar-se como é, desenvolvendo os recursos íntimos para mais crescer e conquistar novos valores morais, o ser atinge o cume das ambições que anelava, sem o saber, não sofrendo os impactos perturbadores das alturas, nem as aflições das regiões servis, de onde procede. Esse comportamento sugere a experiência do amor, como forma de entrega lúcida e destituída das paixões que amesquinham o sentimento. Ao amar, busca esquecer-se de si mesmo, a fim de doar-se, enriquecendo-se enquanto promove os demais. Enriquecendo-se enquanto promove os demais. Esse desdobrar do sentimento afetivo constitui um momento glorioso da autorrealização, aquele no qual o ser entoa um canto de entusiasmo à vida, exaltando-a e glorificando-a em si mesmo e em torno dos próprios passos. Essa manifestação do amor irrompe do seu interior, como um sol que nasce suave e belo, crescendo até atingir o máximo, com uma diferença, que é a de não declinar jamais, permanecendo a aquecer e iluminar. Então, quando esse amor cresce em nosso interior, é um sol que não deixará mais de iluminar. Enquanto perdura o sentimento do amor, permuta, então, aquele amor que nós damos e queremos algo em troca, dar para receber, ou primeiro receber para doar depois, o egoísmo, o sentido da criança psicológica permanece dominador, dificultando o amadurecimento real. Esse amor que leva ao autoesquecimento das paixões perturbadoras, das exigências descabidas, das ilusões injustificáveis, é conquista interior que dignifica e liberta. Nessa fase do desenvolvimento da vida interior, o ser passa a acreditar na sua destinação espiritual, que é a conquista da felicidade desde agora, e tranquilizando-se quanto aos fatores dissolventes e amesquinhantes, avança sem preocupar-se com as torpezas que ficam na retaguarda. Somente acreditando nas próprias possibilidades e empenhando-se por vivê-las
apesar dos obstáculos que surgem, é que se atinge com êxito a viagem interior, o autodescobrimento e as técnicas que podem ser aplicadas para oferir os benefícios dessa realização. Alcançado esse estágio, surge a vontade da libertação das coisas, das cadeias frágeis que atam aos condicionamentos passados, que pareciam oferecer segurança em uma existência física que se interrompe a qualquer momento, mas que parece impor necessidades de fixação que não vão além de quimeras, de fantasias, de ilusões. Todos os pertences valem o preço que lhes são atribuídos, devendo ser considerados de menor importância, embora a sua momentânea utilidade. A libertação dos pertences é momento de alta magnitude para a harmonização psicológica em relação à vida, seja no corpo ou fora dele. A vida interior implícita, quando conquistada, ressurge no campo das formas em manifestação explícita. Lembramos-nos lá daquele início, né? Em que quando nós temos as coisas dentro de nós, lembrando de Jesus, que eu sou vida e vim para a plenitude, vida em plenitude, nós estamos vendo que essas coisas, embora coisas materiais, embora tenham o seu valor e a sua necessidade momentânea, não são essas as coisas que nos farão felizes. O ser se apresenta total, livre de impedimentos, rico de aspirações, sem conflitos, sem queixas, pleno, portanto. Não consiste a virtude em assumirdes o aspecto de tristeza, de carranca, e sim repelirdes os prazeres que as vossas... e não repelir os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem. Basta, como eu disse anteriormente, reportemos todos os astros da nossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se já concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, gratidão, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Em uma das viagens habituais que Mahatma Gandhi fazia a Londres, ele se deteve em uma oportunidade no aeroporto a observar os objetos expostos, ricos e agradáveis aos olhos. Demorava-se a examiná-los e sorria de prazer, preocupado com aquela atitude inabitual no homem que renunciara a todas as coisas do mundo. Um membro da comitiva inglesa acercou-se-lhe, esclarecendo: se o Mahatma tem interesse por algum desses objetos, teremos o prazer de, em nome de Sua Majestade, oferecer-lhe, o que nos constituirá uma honra. O nobre missionário, que se havia encontrado consigo mesmo, estava pleno já, sem desdém nem menosprezo, respondeu sorrindo: estou feliz em olhá-los e verificar quanta coisa eu já não necessito. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, isolado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que nós encontramos ensejo de praticá-la a caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Nós nascemos para ser perfeitos, estamos abandonando o melhor meio para alcançar essa evolução, esse aperfeiçoamento. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. É um espírito protetor, também se encontra no capítulo 5, no item 26, do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi ditado em Bordeaux, em 1863. Estamos quase no finzinho.
Apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o celeste amigo nos adverte: buscai acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Ter fé, nos diz Santo Agostinho. E eu pergunto a todos que estão nos ouvindo ou nos ouvirão em outra oportunidade, e a mim mesmo: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Nós estamos prontos para assinarmos, para sermos essa folha em branco nas mãos de Deus e aceitar todos os seus desígnios, viver dentro das suas leis naturais, sem queixas? E eu digo, embora estejamos passando por um isolamento social, onde o abraço está proibido, não podemos esquecer que existe um abraço que continua e continuará sempre liberado para quem o desejar, e no momento que o buscar. É o abraço de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em São Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, e nós retiramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Para encerrarmos, vou fazer esta oração que foi ditada a José Carlos de Luca no dia 1º de agosto agora de 2020, há 4 dias atrás, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Vou permitir-me, ao pronunciar esta frase, esta oração, que ela seja a oração do encerramento desse nosso estudo da noite. Meus filhos, enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina que os imunize contra o vírus que atordoa a humanidade, não vos esqueceis da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. A imunização do espírito vem antes da imunização do corpo físico, que nada mais é do que um espelho da nossa alma. Quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Embora distantes da imunologia perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, as quais criam o campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais, o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina da terra, mas, sobretudo, não olvidando os apelos da medicina do céu, através do uso diário dos remédios da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Vacinem o corpo, sim, não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. São as singelas recomendações do nosso coração, em nome do Cristo Consolador. Bezerra de Menezes. Que assim seja. Que assim seja. Belíssima mensagem para terminar essa palestra de hoje, Paulo, e a nossa gratidão por ter trazido essas reflexões tão importantes para nós, porque a felicidade é um caminho de construção, né? Onde, como você bem falou aí, a gente desenvolve em nós mesmos através do auto-amor e a gente começa a olhar para o outro e constrói no círculo mais próximo, e isso vai se ampliando à medida que a gente vai evoluindo enquanto espírito imortal, somos todos nós. Então, essas reflexões são
necessárias e muito importantes para a nossa vida, não só hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, nessas transformações, porque nós estamos a caminho, se nós construirmos toda essa reflexão e essa busca pela felicidade através da nossa melhora, das nossas atitudes, das nossas ações em favor do coletivo, nós vamos estar acompanhando essa evolução do nosso planeta para um mundo de regeneração, e nós sabemos que na evolução, a cada mundo que galgamos, os espíritos que acompanham são os que já conseguiram avançar mais um degrau, que a gente possa conseguir acompanhar o nosso planeta nessa evolução, porque mais perto estaremos da plena felicidade, não é? Com certeza seremos muito mais felizes, né? Sem dúvida. Porque construímos dentro de nós, essa é a grandeza das leis naturais, das leis de Deus, né? Nós construímos esse trabalho de evolução e de progresso. Não é dado, não é... Né? Deus poderia, claro, criar a todos nós perfeitos, mas qual seria o nosso mérito? Né? E a gente, se nós trouxermos para a nossa vida material, nós percebemos e sabemos que nós aprendemos as coisas quando nós fazemos. É isso, aquilo realmente se fixa em nós, é um aprendizado. Então, se alguém nos falar, nós teremos ideias, mas na hora de fazer, muitas vezes nós não conseguimos. E é assim também a nossa evolução, o nosso progresso. Nós precisamos trabalhar, construir em nós, fazer dentro de nós. Exatamente. Que alegria, viu, Adriana? Muito obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa de poder ouvir e refletir a esse respeito. Mais uma vez, obrigada. Obrigado também, agradeço. E aos nossos amigos aqui que nos acompanharam até agora, desejamos uma noite abençoada. Agradecemos por estarem conosco mais uma semana. E nas nossas atividades da casa, fazemos no que nos é possível nesse momento. Então, acompanhem as nossas palestras às quartas-feiras. Nós temos estudo virtual também, do estudo sistematizado da doutrina. Nós continuamos a nossa atividade de assistência social com a doação das cestas básicas às famílias carentes que nós atendemos mensalmente. Então, aqueles que puderem e quiserem contribuir de alguma maneira, todas as quartas e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, o DASAC, que é o Departamento de Assistência Social da Casa, recebe as doações. Então, aqueles que já contribuíram, nós agradecemos. E nós temos também a evangelização infantil online, o COEM se reúne online, e, na medida do possível, nós vamos continuando o nosso trabalho. Não é tudo que é possível, mas uma outra coisa que nós estamos começando a fazer de forma virtual é o atendimento fraterno. Então, nós colocamos hoje a divulgação na nossa página do Facebook, no Instagram e no site. E, então, aqueles que necessitarem, que precisarem de algum apoio, de algum consolo, nós deixamos um formulário que pode ser preenchido via online e nós retornaremos por e-mail. Então, esses são os recados dessa noite. Então, gostaria de desejar a você, Paulo, a todos que nos acompanham, mais uma vez, uma noite abençoada. Que Deus nos proteja, nos abençoe, que consigamos seguir os caminhos do Mestre Jesus. Abençoe o nosso planeta, né? Nosso estado, nosso município, derramando sobre nós as bênçãos que estão sempre sendo derramadas, né? Que nós possamos abrir os nossos corações para receber realmente e nos beneficiarmos de todas essas bênçãos. Deus não desampara nunca, né? E tudo tem uma causa, tudo tem um valor e uma necessidade que nós, às vezes, não percebemos de momento, mas
né, está aí. E lembrar aquilo que nós falamos aí no finalzinho da palestra, que oferecer tudo aquilo que nós estamos fazendo por gratidão, né, a Deus, que é o Pai, é o Criador, porque sem Ele não existiríamos, né, Adriana? Sem dúvida. Né? Nós só podemos agradecer, né? Tá bom, Então, obrigado. boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Nós vamos falar alguma coisinha?